Seja muito bem-vindo ao Escola Online. Nesse vídeo, a gente vai resolver o programa de estudo tutorado da Secretaria de Educação de Minas Gerais para o terceiro ano, relativo ao volume 2, primeira semana do volume 2. O assunto que a gente vai tratar nesse estudo é média aritmética. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática. Antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas redes sociais. Atividade 1. Carlos fez 3 provas de física no primeiro bimestre. Suas notas nessas provas foram 7, 8 e 9. Determine a média das notas que Carlos obteve em física nesse bimestre. Aqui ele está falando pra gente, de média aritmética. Média aritmética é bem simples o conceito. Esse exercício essa semana fala da média aritmética e é bem simples esse conceito. A média aritmética é eu somar os 3 resultados, 7 mais 8 mais 9, como são 3, eu vou dividir por 3. 7 mais 8 mais 9, 24, dividido por 3, 8. Ou seja, a média aritmética das provas do Carlos de física foi 8. O que significa média aritmética? 7, 8 e 9 foram as notas da primeira, segunda e terceira prova dele. Se ele tivesse que transformar essa nota em uma nota só, a gente calcula essa média aritmética, a gente pode calcular através da média aritmética, que é virar uma nota só, que é a nota 8. Vamos seguir? Próxima questão, ele pede para a gente calcular a média aritmética dos dados apresentados em cada caso. Então, vamos calcular um por um aqui. Na letra A, são 3 termos. O que é média aritmética? Somar os 3 termos e dividir pela quantidade de termos. Aqui, como são 3 termos, eu divido por 3. Alternativa B aqui, são 4 termos, 80 mais 71, mais 95, mais 100. São 4 termos, vou dividir por 4. Letra C, 59, mais 84, mais 37, mais 62, mais 10. Olha quantos termos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. A média aritmética é dividir pela quantidade de termos. No nosso caso aqui, 5. Por último, a letra D, ele somou todos os algarismos de 1 a 9. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Vamos somar todos esses termos de 1 a 9. A gente tem 9 algarismos, 9 termos. E vamos fazer esses cálculos. Por que eu armei as médias primeiro, antes da gente fazer os cálculos? Para você entender a ideia de média aritmética. Qual é a ideia de média aritmética? Somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos. Então, ficar sempre bastante atento a isso. Então, o que a gente vai ter aqui? Essa soma, 15 mais 48 mais 36, eu vou ficar com 99, que quando eu dividir por 3, dá 33. Confere os meus cálculos aí, por favor. 80 mais 71 mais 95 mais 100, chega em 346. Que quando eu dividir por 4, não dá exato. Mas isso não é problema pra gente. Dá 86,5. Próximo aqui, 59 mais 84 mais 37 mais 62 mais 10. Quando eu fizer essa soma, eu tenho 252 dividido por 5. 252 dividido por 5 dá 4. E 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 dá 45. Quando eu dividir por 9, 5. Calculei todas essas médias
Então, o valor que a gente tem aqui para essas médias: 33, 86,5, 54, 45, e 5. 45 por 9, 5. Tá? Próxima questãozinha é uma questão do Enem. E aí as questões são simples também, de resolução fácil, porém elas são mais interessantes. Questão 3, atividade 3, vai ser o Enem de 2013. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. O empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas em função dos seus tempos em anos de existências, decidindo comprar a empresa que apresenta maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo em anos de existência de cada empresa. O empresário decidir comprar qual empresa aí? Observa que ele fala, maior lucro médio anual. Vamos entender a tabela? Enem adora essas questões, interpretação e tabela, tá? Então, o que ele vai falar aqui pra gente, A empresa F, o lucro foi de 24 milhões de reais em 3 anos. Então, em um ano, eu posso fazer 24 dividido por 3, a média aqui de 8 milhões por ano. Tá? A empresa G lucrou 24 milhões de reais em 2 anos. Então, eu vou fazer o 24 dividido por 2, significa que em cada ano ela lucra 12 milhões. A média, isso é a média. Tá? 25 dividido por 2,5, eu só estou dividindo, vai ser 10 milhões por ano. 15 dividido por 1,5, 10 milhões por ano. E 9 dividido por 1,5, 6 milhões por ano. Então, a média anual das empresas, 8, 12, 10 e 6. Ele vai comprar que dá maior lucro. Então, o maior lucro aqui, é o 12. Essa empresa foi a que deu maior lucro por ano, 12 milhões de reais por ano. É a empresa G, a alternativa certa é a alternativa B. Uma questão simples, mas que a gente precisa lembrar o conceito e entender essa tabelinha aqui. Seguindo a atividade 4, também do Enem, ano de 2018. Em 2012, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH global, para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, dos 5.565 municípios brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Também se recalculou o IDHM pela metodologia adotada para os anos de 1990 e 2000 para permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. No quadro são representados os dados de 5 cidades brasileiras. Então ele colocou aí as 5 cidades: São Caetano do Sul, Águas de São Pedro, Florianópolis, Balneário Camboriú e Vitória. E ele colocou o IDHM em 1990, 2000 e 2010. Vamos seguindo que a questão acabou aqui não. Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética dos IDHM das 3 últimas décadas dentre as 5 cidades analisadas. Com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG? Olha o que ele quer: menor média aritmética. Vamos voltar lá para calcular isso? A média aritmética é somar os valores e dividir pela quantidade de termos, pela quantidade de valores que a gente tem ali. No nosso caso, a gente tem 3 valores para cada cidade. É esse cálculo que a gente vai fazer. Eu vou aproveitar a tabelinha aqui, eu já tinha feito essas contas para o nosso exercício não ficar muito longo, então vou colar aqui para dar tempo da gente fazer tudo, tá?
0,77 mais 0,77 mais 0,92 é 2,46. E aqui a gente vai dividir esse valor por 3. Dividindo esse valor, 0,82. Faça esses cálculos. Eu estou fazendo aqui porque senão o vídeo fica muito extenso, fica muito cansativo. Mas não deixa de fazer para você treinar essas operações. Lembra que lá no Enem não tem calculadora. Então, tente fazer sem calculadora para ver se você sabe fazer conta com números decimais aí, tá? Seguindo, ó, vou somar tudo. O que é a média aritmética? Soma tudo. Quando eu somei tudo, 2,28. E divide pela quantidade de termos, que no nosso caso aqui é 3. Então, eu cheguei em 0,76. Próximo aqui, vou somar 0,65 mais 0,80 mais 0,80. Quando eu fiz essa soma, cheguei aqui ó, em 2,25, que quando eu dividir por 3, dá 0,75. Balneário Camboriú, 0,79 mais 0,79 mais 0,79. Observe que esse cálculo aqui a gente nem precisa fazer essa soma, porque seria eu somar 3 vezes, que é o mesmo que multiplicar por 3, e dividir por 3. Isso não altera, a média aqui não vai ser alterada, você já pode colocar direto o 0,79. Ah, Leonora, eu nem pensei nisso, eu fiz a conta e dividi por 3, sem problema algum. E por fim, Vitória, 0,73 mais 0,78 mais 0,77. Eu tenho essa continha aqui, 2,28. Gente, já tinha feito isso, que quando eu dividi por 3, dá 0,76. Ele está pedindo pra gente, ó, a menor média. Quem teve a menor média? Compara aqui pra mim. 82, 76, 75, 79 e 76. A menor foi 75. Foi relativa à cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Então, a alternativa certa, letra A, Florianópolis, Santa Catarina. Vamos seguindo? Atividade 5. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes dos trabalhos ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. Faltou uns acentos aí, corrige aí, por favor. Os resultados obtidos estão no quadro. E aí vamos entender o que significa esse quadro. Ó, dos trabalhadores, 50 nunca sofreram nenhum acidente. 17 já sofreram um acidente, 15, 2, 10 trabalhadores, 3 acidentes, 6 trabalhadores, 4 acidentes e 2 trabalhadores já sofreram 5 acidentes nessa empresa. É isso que quis dizer essa tabela. Seguindo aqui, a média do número de acidentes por funcionário na amostra que o CIPA apresentará à diretoria da empresa corrija aí para mim, tá? Olha o que ele está pedindo. Eu até coloquei a tabelinha de novo para a gente ter mais espaço para resolver. Coloquei esse quadro de novo aí para a gente ter mais espaço para resolver. O que a gente sempre tem que tomar cuidado aqui? A tabela ela serve para resumir as nossas informações, para eu não ter que escrever 100 informações. Então, ela dividiu aí nesse quadro, mas a gente tem que saber interpretar isso. Olha o que ele está falando, ó, que 50 funcionários tiveram nenhum acidente. Quando ele fala isso, ó, é que se tivesse só esses 50 funcionários, a gente ia ter 0 acidentes nessa empresa, tá? Olha o que ele fala, 17 funcionários já sofreram um acidente nessa empresa. Então, eu vou fazer aqui, ó, o 17 vezes 1. É o total de acidentes que a gente teve na empresa até agora. Agora, 15 funcionários já sofreram 2 acidentes. Então, se eu fosse fazer lá, marcar xizinho, marcar palitinho, para quantos acidentes essa empresa já funcionou, são 15 funcionários, cada um sofreu 2 acidentes. Então, no total, ó, eu tenho 30 acidentes. Vai multiplicando esses valores. 10 funcionários sofreram 3,
no total 30 de novo. 4 funcionários sofreram 6 acidentes, então, de novo, a gente vai ter aqui 4 vezes 6, 24. E por fim, 2 funcionários já sofreram 5 acidentes. Então, 10 acidentes no total. Quem que vai ser o meu total de acidentes? Foi o que eu falei. Imagina que tem uma pessoa responsável por anotar os acidentes. Cada vez que acontece um acidente, ela faz um tracinho lá no papel. Segundo acidente, segundo tracinho. Terceiro acidente, terceiro tracinho. E assim por diante. Imagina que fosse isso que essa pessoa fizesse. No final, a gente tem que somar essa quantidade de tracinhos, que é essa soma que eu vou fazer aqui. Essa soma eu já fiz, inclusive, dá 111 acidentes. Ou seja, esses 100 funcionários dessa empresa já sofreram ao todo 111 acidentes, juntando todos os acidentes que já tiveram na empresa. Tá? Alguns já sofreram até 5 acidentes, outros nunca sofreram nenhum. Isso é a nossa informação. Porém, ele quer a média. O que significa a gente trabalhar com média? Trabalhar com média é dividir pelo total de termos. Muito cuidado, que é muito comum um aluno fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 e eu vou dividir por 6. De jeito nenhum, tá? Eu tô calculando o quanto de acidentes que foram sofridos por 100 funcionários. Eu vou dividir pelo total de funcionários. O meu total de funcionários aqui é 100. Então, eu vou fazer 111 dividido por 100. 111 dividido por 100, lembra lá, ó, dividir por 100 é deslocar a vírgula 2 vezes. Nem precisa fazer a continha mesmo, armar a operação toda. Então, qual que vai ser essa média? Ó, a média é 1,1. Se a gente fosse 1,11, desculpa. Se a gente fosse dividir os acidentes pelos funcionários, com uma coisa impossível na vida real, mas é se cada um tivesse sofrido e um pouquinho de acidente ali, 1,1 acidente. Beleza aqui? Vamos seguindo. Atividade 6. Também do Enem, uma questãozinha de 2017. Numa turma de inclusão de jovens e adultos na educação formal profissional, que é o PROEJA, a média aritmética das idades dos seus 10 alunos é de 32 anos. Em determinado dia, o aluno mais velho da turma faltou e, com isso, a média aritmética das idades dos 9 alunos presentes foi de 30 anos. Qual é a idade do aluno que faltou naquela turma? Corrija aí os acentinhos para mim, não sei porque não está lendo aqui, tá? Então, ó, qual é a idade do aluno que faltou naquela turma? Qual que é a ideia? Ó, agora ele não deu a idade de todo mundo. O que seria a média? Eu iria somar, ó, aluno 1 mais aluno 2, mais a idade do aluno 3, mais a idade de todos os alunos, até o aluno 10, e ia dividir por 10. Isso é a média. Quando eu faço essa média, eu vou chegar aqui, ó, em 32 anos. É isso que ele está falando pra gente. Aí ele fala assim, um aluno faltou. Porém, eu não sei que aluno é esse. Olha qual que é o truque para resolver a soma. São os 10 alunos e eu vou tirar um aluno aqui que a gente não sabe qual que é. Eu não sei se é o aluno 1, se é o aluno 2, a gente não sabe a idade deles, o exercício não falou. Então, qual que vai ser a nossa ideia? Eu vou fazer isso aqui divididinho. Eu coloquei todos os alunos até o aluno 10 e tirei um aluno qualquer, que é o aluno mais velho, que a gente não sabe qual é a idade dele. E aí eu vou ter uma nova média. Muito cuidado, que agora não são 10 alunos mais, são 9. Então, quando eu fizer essa soma, eu tenho que dividir por 9, tá? E ele falou que essa idade aqui, essa média é de 30 anos. Beleza, Eleonora, e agora? Eu não sei a idade de ninguém, nem do mais novo, nem do mais velho. Como que eu vou descobrir isso? Esse é o segredo do exercício. A gente não precisa da idade de cada um, a gente precisa da soma. Como assim, ó? Vou passar isso aqui multiplicando para lá. Significa que o A1 mais o A2 até o A10, quando eu somo esses 10 termos, 10 vezes 32, 320.
Observa que essa soma aqui, ó, é a mesma. Por isso que eu não mexi. Por isso que eu não escolhi um A5 lá para tirar, porque eu ia perder o controle. O que eu fiz? Eu somei a idade de todo mundo normal, para não me confundir, e tirei a idade do aluno mais velho. Vou colocar um aluno velho ali só pra gente lembrar. Por quê? Porque é a mesma soma. Se é a mesma soma, é 320. Como que fica meu cálculo aqui, ó? 320 menos a idade do aluno mais velho, isso tudo dividido por 9 é igual a 30. Joga o 9 multiplicando para lá. 320 menos o aluno velho, 3 vezes 9, 27. Então, para lá, 270. O aluno mais velho, ó, vai ser 320 menos 270. O aluno mais velho tem 50 anos. A alternativa certa é a alternativa D. Essa questão é ótima. Observa como o assunto de médias é comum no Enem. Tem muitas questões do Enem sobre esse assunto. Não é um assunto difícil, é um assunto que exige treino e essa questão é uma ótima questão para provas de uma maneira em geral, tá? Boa questão, o Pet acertou colocando essa questão aí para você conhecer. Seguindo, atividade 7, também do Enem, provinha de 2017. A avaliação do rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de crédito, como mostra o quadro abaixo. Então, ó, se ele conseguir uma nota entre 9 e 10, a avaliação dele é excelente. Se ele conseguir uma nota entre 7 e 9, bom. Regular entre 5 e 7, ruim entre 3 e 5 e péssimo menor do que 3. Essa é a tabela. É assim que essa universidade classifica os alunos dele. Tá? Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de uma disciplina para o período seguinte. A questão continua. Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é... Olha qual que vai ser a nossa ideia aqui, então, ó. O que eu preciso saber? Ele tem a nota de 4 disciplinas já. Falta da primeira. O que a gente vai fazer, então? Vou chamar ela de X. O que significa as notas? O que significa crédito? Aqui a gente tem a ideia de média ponderada. O que significa crédito? A matéria 1, a disciplina 1, é uma disciplina só. Um professor, mas ele tem créditos. O que significa ter 12 créditos? É uma disciplina, mas ela vale como 12. Então, é como se a nota dela contasse como 12 notas. É isso que significa crédito. É isso que significa média ponderada. É isso que significa o peso. Tá? Olha a disciplina 2. Fica mais fácil da gente entender porque ela está com valores. Ele tirou nota 8 e o número de créditos é 4. O que é isso na prática? É como se lá, no dia da prova, ele fosse fazer uma prova da disciplina 2. Quanto que ele tirou? 8. Porém, essa nota conta como se ele tivesse feito provas 4 vezes. E nas 4 provas, ele tirou nota 8. Mesma coisa, disciplina 3, ele tirou 6, mas qual que é o número de créditos dela? 8. Então, ele foi lá e fez prova um dia só, tirou nota 6. Mas a nota dele vai contar como 8 vezes essa nota. E assim por diante. Sendo assim, olha como que eu vou resolver essa questão, ó. Eu vou multiplicar. Aqui, a disciplina, vou fazer para cá. A disciplina 2, ele tirou nota 8, mas o número de créditos é 4. Então, vai ser 4 vezes 8 a nota dele. Ou seja, a nota dele é para ser contada 4 vezes. 4 vezes 8, 32. A disciplina 3, o número de créditos é 8 e ele tirou nota 6. 6 vezes 8, 48. Disciplina 4,
Ele tirou 5 e o número de créditos é 8 também. 8 vezes 5, 40. E disciplina 5, são 10 créditos, ele tirou 7,5 na prova. 7,5 vezes 10, 75. Então, essa vai ser a notinha dele. O que a gente precisa lembrar aqui, ó? Que a disciplina que tem mais créditos, ele ainda não tem. Então, vai ser, ó, vou chamar de 12 créditos vezes x, que a gente não consegue fazer muita coisa. Vou só mudar meu sinal aqui pra gente não se confundir. Vai ser 12x. Quando eu somar isso tudo, 12x mais 32, mais 48, mais 40, mais 75, eu vou ter a soma total. E aí eu tenho que dividir pela quantidade de créditos que ele tem. Vamos com calma, ó. 12x mais 32, mais 48, mais 40, mais 75. Isso aqui são todas as notas dele. A soma de todas as notas dele. Cuidado! Aqui, quantas provas ele foi lá realmente fazer? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas quantas vezes a nota dele foi contada? É essa coluna aqui. Cuidado que é aqui que mora a pegadinha da questão. A gente faz essa soma e quer dividir por 5. Não é isso. Ele tem, ó, lembra que cada prova dele foi contada mais de uma vez. Então, é como se ele tivesse feito quantas provas, ó? 12, mais 4, mais 8, mais 8, mais 10. Quando a gente soma isso aqui, é como se ele tivesse feito 42 provas. Lembra da ideia, ó? O 2, ele tirou 8, mas essa nota vai ser contada 4 vezes. Como se ele tivesse feito 4 provas. No final, ele vai ter que dividir por 4, senão é lógico que ele ia passar, né? Multiplicando a nota dele aí por 12, por 8, só se ele fosse muito mal. Então, sempre lembra disso. Ela conta mais, na hora de entrar na divisão, ela entra com esse valor aqui, que é o que a gente chama de peso. Resumindo, quem que é a nossa média aritmética? Somar todas as notas e dividir por 42. Essa é a média. Porém, a gente está dependendo do x aqui. E olha o que ele quer. Ele quer uma nota boa ou excelente. Volta lá para a primeira tabela. Para ele tirar uma nota boa ou excelente, olha o que ele tem que tirar. A menor nota que ele vai ter que tirar. Ele pode tirar 7, 8, 9 ou 10. É isso que ele pode tirar. Eu vou fazer sempre o menor. Se ele tirar 7, ele já consegue. Qualquer valor acima do 7, ótimo. Então, a média dele tem que ser maior do que 7. Vamos fazer essas contas, ó. Eu já fiz aqui para adiantar pra gente 12x. Quando eu somar isso tudo, eu já tinha feito esse cálculo, 195. Dividido por 42 é igual a 7. O 42, ó, ele passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 12x mais 195 é igual a 7 vezes 42. 7 vezes 42 dá 294. O 12x, então, vai dar 294 menos 195, vai dar 99. O x, então, vai ser 99 dividido por 12. 99 dividido por 12 dá 8,25. Ou seja, se ele tirar 8,25, a nota dele, a média final dele vai ser 7. Ele precisa que mais que 7. Então, de 8,25 em diante, maior que o 8,25. Olha a pergunta dele. Para que atinja o seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é... O que vai acontecer aqui? A nota mínima que ele tem que conseguir é 8,25. Qualquer nota a partir dessa, ele vai ter mais que 7. Com 8,25 ele tem exatamente 7. Ele já tem a nota que ele precisa, mas ele pode conseguir qualquer nota maior, tá? Para finalizar essa semana, a gente tem a questão 8. Boa também, que envolve essa ideia de média ponderada. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações,
sua nota bimestral foi aproximadamente igual a... De novo, gente, eu tenho aqui a ideia do peso. O que é a ideia do peso? Ó, na prova escrita ela tirou nota 6. Ela foi lá e fez uma prova, mas vai contar como se ela tivesse feito 4. Então, a nota dela vai ser 6 vezes 4, 24. Ah? Na avaliação continuada, a nota dela é 7. Ela foi lá e fez uma prova e tirou 7. Mas essa prova é como se ela fosse mais importante que as duas de baixo, ó. Então, 7 vezes 4, 28. Seminário, ela foi lá e tirou 8. Apresentou o seminário e tirou nota 8. Porém, ele tem peso 2. Ou seja, ele tem um valor menor. É como se ele tivesse uma importância menor do que a prova escrita e a avaliação continuada. 8 vezes 2, 16. Essa vai ser a nota dele. E por fim, o trabalho em grupo também tem peso 2. Fez um trabalho, a nota dela vai ser contada 2 vezes. 18. Tá? Mas nada aqui é perfeito. Ó, a gente vai somar e a nota dela, já tinha feito essa soma, é 86. Essa é a nota geral dela. Mas a gente tem que calcular a média. A média é dividir pela quantidade de provas que ela fez? Não, tá? Porque fazer mesmo, escrever e falar, ela fez 4 provas só. É dividido pela quantidade de pesos, o quanto que vale cada prova. Então, eu tenho que somar aqui, ó, 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Quem que vai ser a média ponderada? Soma tudo e a gente divide pela soma dos pesos. Essa é a definição. 86 dividido por 12. 86 dividido por 12 não dá exato, dá uma dízima periódica, 7,166, mas ele pediu aproximadamente. Aproximadamente é o 7,2. Com isso a gente finaliza a primeira semana do volume 2 do PET. Tá? Para ter acesso às demais semanas, continue nos acompanhando, se inscreva no canal, acompanhe a Escola Online nas redes sociais, siga, se inscreve, deixa o seu curtir aí pra gente saber que você tá gostando e não deixe de me acompanhar também nas minhas redes sociais, professora Eleonora Azevedo, tanto no Facebook, Instagram ou meu canal no YouTube. Tem sempre novidades lá pra você. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.